Fala pessoal, uma honra estar aqui com o meu pastor Josué Eduardo, nessa terra maravilhosa, Nova York, New Jersey. New Jersey. Ok, vamos tá arrumar. Nova York, vai. Vamos arrumar. Fala pessoal, David Albert falando. É uma honra estar aqui no Jersey com o meu pastor Josué Eduardo. E hoje, como mais um vídeo do nosso canal, vamos contar aqui um pouquinho qual é o desafio de pessoas que têm um propósito na vida, têm um objetivo e traçam esse caminho e chegam até lá. Pastor Josué, né, é um intérprete, né, muito requisitado, né, nos Estados Unidos, no Brasil, nessa tradução inglês-português, e nós vamos contar um pouquinho sobre essa trajetória dele, essa identificação do começo dessa trajetória. E aí eu queria te perguntar, pastor, qual foi o seu ponto A de partida na sua vida e o momento que você se achou numa necessidade de se movimentar, sair daquele ponto A e ir até um ponto B? Parte bastante interessante, David, é o seguinte: às vezes a sua partida do ponto A, você não sabe que você está no ponto A. Legal. Pra mim foi assim, porque eu me vi com uma possibilidade quando eu estava na minha adolescência, uma bolsa de estudo que surgiu lá na escola, aqueles sorteiozinhos que o pessoal faz, e eu me vi diante da decisão, tipo, de levar para casa aquilo e falar para meus pais: olha, eu ganhei e eu queria, ou simplesmente falar: meu, não dá e deixa para lá. E aí eu levei e falei para eles: ó, tipo, eu ganhei essa bolsa, quero pelo menos tentar. E o crucial para mim foi quando o meu irmão, né, meu irmão mais velho, Luiz, foi quem assumiu, né, basicamente essa possibilidade de pagamentos e etc e tal. E ele me fez uma pergunta. E a pergunta dele foi: você quer mesmo? Eu acredito que aí foi meu ponto A. Tipo, quando ele me perguntou, tipo, você quer mesmo isso? Legal. E eu não sabia bem exatamente, tipo assim, eu quero mesmo isso, quero mesmo estudar inglês, etc e tal, mas eu tava com a bolsa na mão. Então, quando ele me perguntou: você quer mesmo isso? Você não vai parar? Foi quando eu falei: não, eu vou até o final. E isso foi o start, antes de eu começar. Legal. Quando eu tava fazendo as aulas, que eu tava, tipo, descobrindo o inglês, aí eu falei: cara, eu funciono pra essa coisa aqui, tipo. Legal, legal. Tem a ver comigo. E aí eu pude entender, né, essa questão de que eu estava aqui nessa busca de conhecimento, e aí então poder passar e ir atrás de mais conhecimento. Então, E o legal disso é você saber que muitas vezes as pessoas estão em vários pontos A sem saber, até que tenha uma ignição, alguma coisa que projete elas em direção a um ponto B, né? Às vezes você tá no ponto A, mas você não sabe porque necessariamente você não está olhando para ele, que era o meu caso. Tipo, eu estava naquele ponto, eu não sabia. Eu não sabia, sem brincadeira, não fazia a mínima ideia do que ia desencadear lá na frente aprender inglês. Para mim, eu só ia aprender inglês porque eu achava uma língua bonita. Esse foi o meu starter. Pô, legal. Bom, legal, pastor. Achei legal esse começo. É legal quando você começa a ver que os começos eles são muito similares, muda um pouco o contexto, muda a situação, mas os começos eles são iguais. Mas sendo esse ponto de partida o inglês, qual foi o momento que você identificou um objetivo no inglês? Ou no começo foi somente uma língua nova que eu quero aprender e depois veio essa questão de intérprete? Como é que foi isso? Eu não estudei inglês para ser intérprete. Esse era, legal. Tipo assim, não estudei inglês para ser intérprete. Estudei inglês por essa questão de gostar da língua. Legal. Né? Então eu ganhei a bolsa, me vi achando interessante e gostando da língua. E aí eu acho legal ressaltar para sua audiência exatamente isso, que às vezes você pode estar numa situação em que você está fazendo uma coisa que você faz simplesmente porque, cara, eu acho aquilo legal. Mas muitas das vezes o seu propósito, o seu deslanchar está atrelado daquilo que você acha legal. Em verdade, né,
Normalmente quando você quer descobrir o seu propósito é aquele lance de você, tipo, cara, ou você descobre uma coisa que te empolga muito, ou você descobre uma coisa que te bloqueia muito. Essas são duas maneiras de você descobrir o que é que Deus colocou aí dentro, porque às vezes o seu incômodo com uma determinada situação pode ser a maneira de Deus falar pra você, faz alguma coisa. Legal. Né? E pra isso que eu te criei, entendeu? Então uma coisa mais ou menos assim. E comigo com o inglês foi isso. E aí eu me lembro que uma vez eu tava em uma reunião, no comecinho que eu tava aprendendo, já conseguia conversar e etc e tal, aí eu fui assistir uma apresentação numa igreja que tinha e o cara, né, pegou e fez, tava fazendo uma tradução e etc e tal, e uma das coisas foi que que eles usaram, né, uma das coisas foi que eles usaram a frase, acho que era love them, só por causa da pronúncia. Eu tinha aprendido inglêsão britânico e tal, aquela coisa, né? Quando você aprende inglês no Brasil, que tipo assim, then, né? Então você tem que falar o TH, né? E aí o cara vai lá e me fala, and so, God loved them, and because of him, eu sei. Aí eu fiquei parado assim, tipo, oh, não é assim que eu aprendi. Não é assim. Tem da sua perspectiva, algo estava errado. Algo estava errado, porque não é assim que eu aprendi. E aí, então eu falei, peraí, cara, deixa eu sacar o que é essa questão. Legal. E aí, eu comecei a prestar mais atenção e a estudar a maneira das pessoas falarem. E aí eu fui entendendo as elisões, eu fui entendendo, né, as junções de palavras, entendeu? Quando você tem determinada palavra que, aspas, não é importante na frase, você meio como que faz uma elisão nela ali, você acaba cortando parte dela, né? Então, que é essas e que é o que ligações. acontece no português, né? No português, geralmente você faz isso, né? Dá uma resumida ali no meio e tal. Exatamente, tipo, pra quem tá aprendendo inglês, essa sua frase, no português, você faz isso, você falaria, você faz isso. Você disse... e aí você faz isso. Você faz isso. Entendeu? Exatamente essa coisa. E aí foi quando eu comecei a entender, falei, cara... Bichinho mordeu. Quero aprender isso aí. E comecei a estudar e a prestar atenção. Então eu ia assistir filme e assistir o mesmo filme. Aquele no cinema do centro que você comentou. Isso! Eu ia pegar uma sessão das 4 da tarde no cinema, sentava bem de cara com a tela assim, que eu não enxergava, que eu não consegui ler, porque eu tinha que prestar atenção na tela para poder entender a cena e o que os caras estavam falando. Então eu sentava em posições mais esdrúxulas assim. Pra não conseguir ler mesmo. Pra não ler a legenda. Que legal. Pra eu poder ver o que é que estava acontecendo. Aí, na última sessão, era quando eu ia e sentava lá no fundão, assim, que aí você consegue ver a tela, consegue ver a cena, consegue ver a legenda. Aí eu sentava e conferia pra ver, tipo, se eu tinha entendido tudo que Nossa, tinha. que legal. Então, basicamente isso, eu fui me treinando de certa forma, mas porque eu queria entender. Até então, ainda não tinha aquela coisa, olha, vou ser um intérprete, vou fazer isso aqui. Foi mais por paixão do que por objetivo profissional. Exatamente, mais por essa questão. Quando eu estava no seminário, foi quando eu descobri que, cara, eu era intérprete. Porque me convidaram, veio um pastor, um estudante dos Estados Unidos que ia pregar na vigília do seminarista e o pastor que era intérprete não estava. Não ia poder estar naquela reunião. E aí me perguntaram, José, você fala inglês? Eu falava, um pouquinho, dá pra, tipo, aquela coisa que a gente sempre fala quando você, né, pergunta se você sabe alguma coisa, você fala, não, mais ou menos. Um bai, etc e tal. Eu falava pros caras, não, se eu for pra lá eu não morro de fome porque eu sei reggae e hambúrguer. Legal. Então, tá tudo certo ali. E aí eu interpretei. E parecia que eu fazia aquilo há anos. Uau, show. E aí foi tão natural que ele chegou, foi falar de mim pro diretor do CTM na época, né? Aí o diretor do CTM já chegou e falou, ó, eu preciso de mais um intérprete, você quer ir comigo? Tava desempregado, vambora! Né? Maravilha! E aí até entra uma outra coisa que às vezes a gente olha determinadas coisas como impeditivo, por exemplo, o fato de estar desempregado poderia ser impeditivo,
Mas na verdade foi a minha oportunidade, né? E aí aquela velha frase, né? Ao lado de todo grande desafio, né? Exatamente na mesma proporção oposta, você tem uma grande oportunidade. Exato. Aí vai depender do seu olhar. E aí isso foi fazendo com que eu fosse me desenvolvendo e Legal. etc e tal. Então o seu ponto B, na verdade, era só aprender mais, e no meio dessa trajetória você descobriu uma conversão de curso que te levou até a função de intérprete. Exato. Que é bem aquele lance, tipo, como acredito que qualquer profissão mais ou menos acaba sendo isso. Você vai para a faculdade para fazer uma coisa porque você tem aquela paixão, aí chega ali, você tem uma determinada aula que te dá uma especialização, dá uma inclinada, aí você vai lá, você faz um mestrado naquela história, aí daqui a pouco você descobre que dentro do mestrado que tem uma outra pontinha mais específica, aí você vai se aprofundar. Então mais ou menos comigo foi essa um pouco a jornada, porque eu comecei, meu ponto A era exatamente esse lance, me ver com uma oportunidade nas mãos e fazer alguma coisa com ela. Essa era a única coisa, se eu fosse colocar do iniciozinho mesmo, que eu sabia, cara, eu tô com essa oportunidade e eu preciso fazer alguma coisa com ela. Que foi a bolsa lá na escola. Que foi a bolsa lá na escola. Que legal. Que eu podia muito bem, uma hora que meu irmão falou, você quer? Me conhecendo, eu podia ter falado, não. Tipo, era moleque, 12 anos, 13 anos. Então, legal. Era muito fácil nessa minha fase da adolescência, que é normal, você hoje tem um interesse, mas você tem outro, né? Mas, e aí essa frase dele, tipo, se eu queria mesmo, foi aquilo que me fez ficar colado naquilo que eu queria, e conforme eu fui estudando, então foi crescendo isso. E aí, quando eu estava estava estudando e etc e tal, esse conhecimento da língua foi me levando, e uma coisa que eu gosto, que é ajudar as pessoas a poderem comunicar certo. Legal. Essa foi uma outra coisa. Não ter barreira, né? Exatamente, essa foi uma ok. outra coisa que me moveu e falou, cara, eu vou pra lá. Bom, e aí só pra gente fechar, qual dica o senhor deixaria pra alguém que se achou no mesmo ponto A que você, que é esse desejo pelo inglês, e se vê aí num caminho de aprendizado, numa nova língua, ou alguma outra língua? Qual seria a dica que o senhor deixaria aí pra quem tá nesse primeiro ponto A, traçando um ponto B à frente, que a gente já sabe que no meio do caminho talvez o ponto B é uma variada, mas hoje, ele olhando pra frente, qual a dica que o senhor daria? Uma que eu diria é exatamente isso, cara, nunca para de aprender, nunca para de aprender. As pessoas me perguntam quanto tempo eu estudei inglês, a minha resposta é sempre, estudo até hoje. Legal. Porque eu tô sempre lendo, eu tô sempre estudando, eu tô sempre descobrindo coisa nova, conversando com os meus amigos americanos, eu sempre falo para eles, cara, como é que vocês falam isso agora? Me envolvo com a juventude para sacar, a língua é viva, então para poder sacar as gírias novas, essas coisinhas assim. Então nunca pare de aprender. Nunca achei que tipo eu era o melhor intérprete do planeta, já diversas vezes me perguntaram. Apesar de ser. Já diversas vezes me perguntaram, cara, tipo assim, cara, você é o melhor intérprete do Brasil? Eu falei, cara, não, eu só sou bom no que eu faço. Tipo, eu não sei quanta gente tem por aí, eu acredito que deve ter. O foco sou eu mesmo, né? Exatamente, acredito que deve ter muita gente boa. Então, essa é uma outra dica, tipo, cara, olha pra si e o seu competidor tem que ser você mesmo. Eu não me comparo com A, com B ou com C. Fulano traduz muito, ou traduz pouco. Pra mim, tipo, isso depende. Porque os desafios dele são diferentes do meu. Então, tipo, quando você sabe, você tem um foco, você vai e fala, os desafios do outro não é empecilho pra você. Desde que você é o seu empecilho. Show. Né? Então, tipo, saber isso, aprenda sempre, saiba isso. E acho que a terceira dica, foca em Deus. O seu propósito, seja lá como intérprete, como professor de inglês, como intérprete de alemão, piloto de avião, general do exército, seja lá o que for, o seu propósito, ele existe porque Deus está querendo resolver uma situação. Eu entendo que Deus, em meio à bagunça que Babel promoveu, para convergir a linguagem das pessoas, ele me usa. Para resolver o problema de Babel, Deus usa assim. Exato, querido. Entendeu? Então,
É bem essa questão. Eu saber que, cara, eu faço parte desse plano maior de Deus para dar uma solução para mim. E consigo transmitir isso, né? Consigo fazer com que as pessoas ouçam você falando do português ou falando do inglês e aquelas pessoas que estão ouvindo consigam ter exatamente a mesma impressão, como se estivesse ouvindo você na língua que você está falando, né? Esse é o meu papel como intérprete. É incrível. Uma honra, pastor, te receber aqui no nosso canal. Obrigado por todo o apoio que o senhor tem dado aqui ao nosso trabalho. Obrigado ao Geraldo aí na equipe técnica. E você que está aí, se inscreve aqui no nosso canal. Para você que nunca viu uma interpretação do pastor Josué, dá uma procurada aí no YouTube, depois eu vou deixar uns links aqui embaixo. Você vai ver que tudo isso que ele falou aqui aplicado na prática é uma bênção, é algo que você consegue realmente sentir essa experiência, né, da pessoa que está pregando em outra língua. E você também nos acompanha aqui, logo mais teremos novas novidades. E não esqueça, todo mundo tem um ponto A, vai até um ponto B, desde que ele tome uma decisão, e nós estamos aqui para ajudá-los nesse caminho. Deus abençoe a todos e prospere a todo mundo. Falou, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Falou.